A Igreja em Brasília apresenta Rios de Água Viva. Seja bem-vindo. A palavra profética chegando até você. De fé em fé prossigo eu aqui, no Deus fiel e nas promessas criei. Meu coração enfim se abriu, o Espírito reagiu, meu ser então ao meu Senhor se uniu. Dias mais sábios. 18 de maio. Longe de nós toda ira e cólera. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15, 18. Em primeiro lugar, os acessos explosivos frequentes fazem muito mal à saúde, pois liberam grandes quantidades de cortisol e adrenalina no corpo, causando o estresse que é prejudicial ao sistema cardiovascular. A raiva também eleva a pressão sanguínea com suas consequências nocivas ao organismo, afetando também o estômago, provocando gastrite, úlcera e má digestão. Em segundo lugar, ao perder o controle emocional, você deixa a raiva dominar as suas ações e reações. As pessoas ao seu redor são ofendidas por conta de suas palavras e atitudes. Por mais que você esteja com a razão, isso não lhe dá liberdade para ser desrespeitoso e mal educado com outros. Trate bem as pessoas da mesma forma como você gostaria que o tratassem. Há vários provérbios que nos ajudam nesse aspecto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, 1 e 4. Paulo nos exorta: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. O segredo está em não viver na carne, e sim viver no Espírito, pois somente no Espírito temos a longanimidade. Na carne facilmente explodimos quando somos provocados. No Espírito temos paciência, mansidão e domínio próprio, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Que o Senhor nos dê muita serenidade e paz no dia a dia para sempre transmitirmos graça ao nosso próximo. A fé tem seu propósito a cumprir, o trino Deus em mim se infundir, real será em meu andar, vou experimentar, se seu falar ouvir e praticar. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de vida, trazendo direção, consolação e renovação para você. Mediante a pregação, essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor. Ouviremos agora a primeira parte da mensagem. Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante, e na luz divina faz mantermos glória. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis, o princípio. Mensagem 35. Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Leitura da Bíblia, Gênesis 26, versículos de 1 até 35. Antes de começar, ainda gostaria de comentar: nós somos muito abençoados pela palavra fresca que sai da boca de Deus, e cada palavra que o Senhor
fala conosco. Ali estão vários preciosos princípios espirituais e várias verdades básicas através da revelação. Portanto, por influência da religião, do cristianismo, nós ainda somos muito inclinados a preparar os nossos irmãos recém-convertidos ou pessoas novas entre nós, ou mesmo em uma unidade do SEAP. E nós ainda temos aquele conceito de preparar todos para entender melhor a Bíblia através de lições sistemáticas da Bíblia. De um lado, isso é bom, mas por outro lado, isso acaba nos levando apenas para o conhecimento teórico da Bíblia. E nós, com o passar do tempo, nós desaprendemos a praticar de uma maneira viva cada vez que o Senhor fala conosco, porque nós já temos a influência daquilo que nós recebemos como lições sistemáticas. Isso impede-nos de encarar a palavra de Deus como falar vivo, que nos traz comandos, nos traz ordens para nós praticarmos de uma maneira viva. Portanto, irmãos, cada palavra de cada semana que o Senhor tem nos dado, ali estão vários e vários princípios preciosíssimos, e ali estão várias lições básicas da palavra do Senhor. Portanto, ainda acho que nós devemos entrar mais para extrair mais riquezas da palavra que nós estudamos a cada semana. Não ficar apenas numa obrigação de ter feito a imersão, uma obrigação de ter entendido a palavra da semana através de gritos de guerra, através nossos adolescentes têm se esforçado a fazer anotações, transcrições, né? Acordar com Deus, dormir com Deus, ouvindo mensagens. Tudo isso é muito, muito importante, mas tudo isso devemos fazer para extrair muitas coisas preciosas que estão contidas nessas palavras, nessas mensagens. Então são princípios espirituais. Por exemplo, eu disse ontem, nós falamos da esterilidade de Sara e nós nunca teríamos entendido que a esterilidade de Sara não era apenas um problema pessoal dela, mas representava que através da queda do homem, toda a humanidade se tornou estéril para Deus em produzir frutos para Ele. Então nunca alguém falou conosco dessa maneira. Nós nunca entendemos dessa maneira. Então nós temos que aproveitar cada revelação que vem. Vamos extrair esses princípios tão preciosos, porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele já abençoou o homem. Vamos voltar para Gênesis capítulo 1, só para vocês entenderem como nós podemos extrair coisas preciosas na palavra da semana, tá? Gênesis 1, versículo 28, depois de 27, Deus ter criado homem e mulher, e 28 diz, e Deus os abençoou. Aqui está um princípio espiritual. O homem já foi criado para receber a bênção de Deus. Então você, sendo um ser humano, você tem que entender isso. Quando Deus criou você, Deus já te abençoou. Que bênção é essa? Que bênção é essa? Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Quando fala-se em ser fecundo, é ser fértil. Não adianta ter homem e mulher e não ter fertilidade. Aí ninguém produz filhos, ninguém produz fruto para o Senhor. Claro que aqui tem um sentido físico e tem um sentido espiritual. Então, o homem foi criado com a bênção de Deus. E qual é a bênção de Deus, irmãos? É a
fertilidade para se multiplicar. Isso no sentido físico, repito, também no sentido espiritual, nós precisamos ser férteis espiritualmente falando, isto é, devemos ser aquele ramo da videira que dá frutos para Deus. E não só sermos férteis para nos multiplicar, ainda Deus deseja que nós povoemos toda a terra. Enchemos a terra para sujeitá-la, para dominá-la, para governar, para subjugar a terra. Subjugar a terra implica em autoridade, implica em reino, reinar, trazer o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, essa é a comissão que Deus deu para o homem e para o homem executar essa comissão, Deus nos abençoou. Deus nos deu a bênção da fertilidade. Tudo começa pela fertilidade. No entanto, Gênesis 6, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, porque Deus disse para Adão, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas entrou a serpente na jogada, enganou Eva e fez com que Adão desobedecesse essa ordem de Deus. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? O homem, de fato, morreu, mas não fisicamente, mas morreu espiritualmente. O homem se tornou incapaz de gerar frutos para Deus. O homem, então, recebeu, juntamente com a queda do homem, com o pecado que entrou no mundo e a morte que entrou no mundo, também o homem foi amaldiçoado com a esterilidade. O homem não é mais capaz de produzir fruto para Deus. E quem nos curou dessa esterilidade? Quem nos curou de nós não produzirmos fruto para Deus e agora novamente podemos ter a fertilidade novamente? Cristo, né? Vocês se lembram, tem um versículo que diz em Isaías 53, o homem pecou e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então o homem não teria como se libertar da maldição da esterilidade de poder produzir fruto para Deus. Mas Cristo morreu em nosso lugar. Dá uma olhada aqui, capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade? Esterilidade. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi crucificado e um soldado lhe furou o lado com uma lança, né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós é que cometemos pecado e iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi sarado. Você era incapaz de produzir fruto para Deus, mas pela morte de Cristo na cruz, ele curou você, ele sarou você, e agora você pode voltar a produzir fruto para Deus. Por isso o versículo 10 ele fala assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Ele foi o primeiro a ser fértil e produzir a descendência para Deus. A sua posteridade, e prolongará os seus dias. Irmãos, está se referindo à igreja, está se referindo a você. Você como um fruto, né, que Cristo gerou na morte e na cruz. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja o versículo 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará
sobre si. Irmãos, Cristo quebrou essa maldição da esterilidade e curou você e eu. E agora nós podemos produzir fruto para Deus. Nós então fomos enxertados nessa boa oliveira e nós hoje somos ramos da videira verdadeira. E esse ramo, estando na videira, estando no Senhor, e as palavras do Senhor permanecerem em nós, esse dá muito fruto. Irmãos, hoje nós fomos curados da esterilidade. Irmãos, nem na teologia sistemática ensina isso. Você vai nas lições da verdade, não fala sobre isso. Irmãos, não é melhor você pegar a palavra fresca do Senhor, revelada nesse momento, e você extrair essas verdades básicas e ajudar os irmãos? Por exemplo, nós fazendo lições da verdade sobre a justificação, santificação, e nós memorizávamos a justificação divide em dois aspectos: justificação objetiva e justificação subjetiva. Acho que vocês não sabem nada disso, né? Mas eu mostrei na palavra profética, Salmo 45. É para vocês prestarem atenção, cada semana tem cada coisa preciosa. E vocês estão deixando passar, não pode. Versículo 13, vocês se lembram do versículo 13? Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Quem é a filha do rei? São as moças que o rei escolheu para ser sua esposa. Você sabia que você é uma moça na rua, como todas as outras? Eu digo até homens, vocês são uma moça, tá? E um dia o Senhor escolheu você. Um dia o Senhor chamou você. O Senhor amou a igreja. Você vai fazer parte da igreja. A noiva dele, a esposa dele. Então, antes de casar-se com a sua esposa, com a igreja, irmãos, ele escolheu você, colocou você no palácio para poder santificar você, para poder preparar você para núpcias. Vocês entenderam? Então, para você que estava na rua, andando como uma moleca, né? Mal vestida, e agora você vai ser recebido para dentro do palácio do rei. E quando você entra no palácio do rei, já tem que mudar o vestido. Que vestido é esse? É uma vestidura recamada de ouro. Então, essa é a justificação objetiva. Cristo morreu na cruz, ele se tornou a justiça de Deus para Deus te justificar. Você não fez nada, mas você só creu que a justiça que Cristo operou na cruz valeu para trazer você da rua para o palácio de Deus, que é a igreja. Você hoje foi justificado sem você fazer nada. Tudo que você tinha que fazer é crer. Vocês entenderam? Isso é justificação objetiva. Objetiva quer dizer, você não fez nada, tá? Só que uma vez no palácio, já tem essa vestidura recamada de ouro, significa que você já tem a vida e natureza de Deus, tá? Agora você precisa preparar a segunda veste. Aí essa segunda vestidura qual é? Enquanto você está no palácio, ele está preparando você para casamento. Ele está preparando a igreja para casamento. Então a igreja precisa amadurecer, precisa crescer. Então precisa ter uma vestidura de justiça subjetiva. Subjetiva quer dizer, você é que vai trabalhar com a justiça de Deus, tá? Então a segunda vestido qual é? Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Quando conduzir perante o rei, quer dizer, já vai conduzir para o casamento. Quando terminar essa era, nós vamos ser conduzidos para o casamento. Mas se você não estiver preparado, você vai ficar 1000 anos fora. Mas se você já está se preparando, você vai participar das bodas do Cordeiro. Maior festa do casamento do universo. Essa festa durará 1000 anos, tá? Então, essa segunda veste é a justiça subjetiva, tá? Se você não entendeu ainda, então vou abrir em Apocalipse 19 para vocês.
Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Tá chegando, hein? Tá chegando. Se prepara, se prepara. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Essa esposa aqui, nesse momento, irmão, não engloba toda a igreja. Engloba somente os vencedores. Quem estiver pronto. Irmão, vamos nos preparar. E quem são esses que estão prontos? Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse vestido de linho finíssimo já é a segunda veste. Veste da justificação subjetiva. Eu tenho que tecer essa segunda veste. E como? Diz assim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses atos são você quem pratica os atos. Quando você faz a imersão, quando você prega o evangelho, você obedece à palavra de Deus, vive o dia servindo ao Senhor, produzindo fruto, esse é um ato de justiça. Você que produz essa segunda veste. Então essa é justiça subjetiva. Irmãos, é muito melhor entender assim, de uma forma orgânica, do que decorar como lições. De fé em fé prossigo eu aqui, no Deus fiel e nas promessas criei. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando o site institutovidaparatodos.org.br. Propósito a cumprir, o trino Deus em mim se infundir, real será. Continue aqui no Rios de Água Viva. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. E praticar. Essa é a fé que nos mostra Cristo, que nos faz viver sempre no Espírito. Foi em nós gerada mediante a pregação. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante. E na luz divina faz mantermos comunhão. Essa é a fé, essa é a fé. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 3. Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Segunda-feira. Ler com oração. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Curados da esterilidade espiritual. Graças ao Senhor, estamos iniciando uma nova semana do alimento diário, intitulada Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Desfrutaremos do fato de Cristo nos livrar da maldição da esterilidade e nos tornar férteis. Uma vez libertos e curados, podemos frutificar para Deus. O Senhor preparou todas as coisas para podermos dar frutos. Ao morrer na cruz, Jesus nos justificou e santificou pela palavra viva de Deus. Portanto, não nos podemos contentar com um estudo teórico da palavra, mas devemos relacionar-nos com ela de maneira viva e real, extraindo riquezas e princípios para serem aplicados em nosso dia a dia. Desfrutando assim, nosso coração anelará ouvir somente o Senhor para poder servi-lo e receberemos sua bênção. Dessa maneira, sairemos de nossa zona de conforto e levaremos bênção a outras pessoas. Isso manterá nossos poços sempre sem entulhos, a fim de bebermos a água fresca da palavra. Temos sido abençoados com a palavra viva e fresca que sai da boca do próprio Deus, e essa palavra nos tem trazido preciosos princípios espirituais que veremos ao longo da semana. Nos últimos meses,
aprofundamo-nos no estudo do livro de Gênesis, sempre procurando ouvir o que o Senhor nos tem a revelar. Foi assim que entendemos que a esterilidade de Sara não era apenas uma deficiência dela, mas uma figura da esterilidade de toda a humanidade de produzir frutos para Deus. Após criar o homem e a mulher, Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. Aqui está um importante princípio espiritual. O homem foi criado para receber a bênção de Deus. E que bênção é essa? É a bênção da fertilidade. Sem ela, homem e mulher não produzem filhos e não há multiplicação. Da mesma forma, espiritualmente, também precisamos dar frutos para o Senhor e povoar a terra. Somos os ramos da videira verdadeira. Esse é o significado de encher a terra para sujeitá-la e dominá-la. Deus nos abençoou a fim de enchermos e subjugarmos a terra, ou seja, a fim de trazermos seu reino. Essa é a bênção da fertilidade. Entretanto, instigado pela serpente, o homem desobedeceu à ordem de Deus ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado e a morte entraram no mundo. Embora não tenha morrido fisicamente, naquele momento, o homem morreu espiritualmente, tornando-se incapaz de gerar frutos para Deus. Que tragédia! O homem foi amaldiçoado com a esterilidade. A Bíblia nos diz que, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Portanto, para nos livrarmos dessa maldição, alguém deveria morrer em nosso lugar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue em nosso favor e curou nossa esterilidade. O livro de Isaías registra que Cristo levou sobre si nossas enfermidades, ou seja, nossa infertilidade. Ao ser traspassado por nossas transgressões, de seu lado saiu sangue e água. Ele derramou sangue e água em nosso favor e fomos curados. Agora podemos produzir frutos para Deus. O Senhor Jesus foi o primeiro a ser fértil e produzir descendência para Deus. Ele foi moído e deu sua alma como oferta pelo pecado. Com isso, ele veria sua posteridade e prolongaria seus dias. A vontade do Senhor prosperaria em suas mãos. Por meio de seu sacrifício, ele ficaria satisfeito e justificaria a muitos, levando sobre si as iniquidades deles. Cristo quebrou a maldição da esterilidade e nos sarou. Não apenas isso, ele nos tornou ramos da videira verdadeira, para gerarmos muitos frutos para Deus. Que grande revelação é essa! Na cruz, o Senhor curou nossa esterilidade. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Não por natural visão. Essa é a fé que em nós trabalha, ganha nosso ser, salva nossa alma e conduz ao reino, nosso alvo galardão. Essa é a fé que em nós trabalha, ganha nosso ser, salva nossa alma e conduz ao reino, nosso alvo galardão. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. Tira o temor e nos leva adiante, e na luz divina faz mantermos comunhão. Essa é a fé.
Esperamos te encontrar no próximo programa Rios de Água Viva. Agradecemos sua companhia. Que o Senhor te abençoe.